quando a alma em silêncio se acalma e a voz do coração me fala, eu dobro os joelhos e busco a tua paz, pra encontrar a força que o mundo não traz. É o momento de te ouvir, ó Senhor. É a minha prece, meu canto de amor. Na oração, sinto teu abraço, meu Deus. É a ponte que me une aos céus. Seja o louvor ou o clamor do coração, sinto a força, a paz, a libertação, como um abraço cristão que nos une na fé. Em cada palavra que o coração de joelhos disser. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Abraço Cristão. Estamos mais uma vez aqui, Edson? Isso, um bom dia a todos e a todas. Mais uma vez juntos aí, vamos evangelizar. Para falar um pouquinho de... Hoje nós vamos falar de fé, né? Que eu acho que é o combustível do cristão. Exatamente. Então quem puder, curte aqui o canal, se inscreve no canal, curte, compartilha. Quem tiver algum tema, quem quiser ser entrevistado, quem quiser falar, quem quiser participar também, preenche o formulário que a gente está deixando aqui na descrição do vídeo. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho da importância da fé na nossa vida? Vamos sim, Jorge. Eu acho que, como eu falei para você, é o combustível do cristão. Eu acho que um cristão sem fé é muito vazio, não tem um objetivo, né? O que vai motivar as pessoas é realmente a sua fé, e a fé vai promover a esperança e o acreditar no amanhã, que dias melhores virão. E nada melhor do que a gente começando a falar um pouquinho, ler um pouquinho a palavra, né? Para falar um pouquinho do que é alguns pinceladinhas da questão da fé, né? Exatamente. Então eu vou ler aqui. A gente está numa Bíblia digital, né? Então, estamos no ambiente digital, uma Bíblia digital. Então eu vou começar a ler, tá? Vamos lá. Mateus 17, versículo 13 em diante. Então entenderam os discípulos. Depois eu corto aqui, tá? Eu falei aqui. Vamos lá. E trouxe-lhes seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula, perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis? E trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e em particular disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e passa de lá para cá, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Então a gente está falando um pouquinho da fé, né, Edson? Sim. E a fé que muitas vezes nos desafia, né? Muitas vezes nos deixa nervosos, pensativos. A definição da fé é a certeza daquilo que não se vê. Então como é que eu posso ter a certeza daquilo que eu não vejo? É realmente um exercício de, como a própria fé diz, uma fé sem acreditar é uma fé vazia, uma fé que não vai conseguir mover montanha nenhuma. Tem que acreditar. Realmente o primeiro passo é acreditar. E quando a gente fala em fé, quando a gente pega a leitura aqui, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio naquele momento. E o que Jesus disse para eles? Em alguns casos, precisa de muita oração. Então a fé nasce da oração.
Exatamente. O que alimenta a nossa fé parte da oração, que vai fazer com que a gente tenha força, que realmente essa fé comece a germinar, a brotar no coração de cada um, mas com o exercício da oração. E você? E eu? Como nós estamos na oração? Como nós estamos exercitando a oração diariamente? É algo que é vazio? É algo que a gente realmente sente? Queria que a gente parasse um pouquinho e refletisse. Você no seu momento aí, eu no meu momento aqui, o Edson no momento dele aqui, para falar um pouquinho dessa fé, da certeza daquilo que não se vê. Eu acredito efetivamente. Quantas vezes, Edson, a gente se depara com dificuldades, se depara com momentos da nossa vida e que o desespero bate? E aí? E agora? Como é que a gente faz, né? Mas é bem verdade, a fé, sem a oração, ela fica vazia. Você não tem ferramentas, você não tem uma base para você continuar acreditando que você realmente, efetivamente tem a fé. Sem a oração fica vazio. E aí é onde a gente precisa alimentar a nossa fé, é através da oração, como dizia a irmã Viviane um dia desse, na nossa conversa. Eu acho que você não tem, hoje em dia, a oração é que vai realmente mostrar para o cristão esse caminho direto com Deus. E nada melhor para alimentar a nossa fé do que essa conversa diária, em qualquer momento, em qualquer lugar, com o Pai. Isso é que realmente acho que vai poder fazer com que a gente tenha fé, uma fé inabalável. E acreditar, né? E passa muito por dificuldades que a gente vai ter na vida, né? Eu acho que a dificuldade ela faz parte da vida, ela faz parte do processo de alteração, de mudança da nossa vida e o processo também de restauração da nossa vida, efetivamente. Então, quando ele fala aqui, inclusive Jesus, ele quando levaram um dos soldados, foi até ele, né, pedir para que o filho dele fosse curado. E aí o que ele fez? Ele perguntou: o que você quer? Então, pensem, toda vez que alguém ia procurá-lo, o que ele sempre fazia? Cristo sempre deu exemplo de que dentro da dificuldade, das adversidades da vida e dentro do próprio sofrimento de Cristo, que foi, acho que com essas atitudes, ele sempre nos mostrou que a fé, apesar de todo sofrimento, vai fugiu a palavra, Jorge. Então, mas não tem problema, vai fugir. A fé passa por um processo. Então, não adianta, é igual o perdão, não adianta a gente falar, eu sou uma pessoa de fé. Será que realmente eu, no momento de mais dificuldade, no momento que mais eu preciso realmente acreditar, realmente essa fé está firme em mim? E aí que passa no momento de oração, momento de se recolher, no momento de mostrar que eu não sou capaz muitas vezes, mas é que é Ele que age em nós. Então hoje a gente vem falar um pouquinho dessa fé. E aí eu vou mais além um pouquinho para falar de fé, para falar um pouquinho quando levaram aquela adúltera para Jesus, né? E aí o pessoal pode falar, pô, mas o que tem a ver com fé? Então levaram para ele e falaram assim, ó, ela é uma adúltera. A lei diz que eu devo apedrejá-la. E aí ele escreveu na areia e depois falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Agora vamos nessa mulher. E a fé dela? Quem curou ali ela? Exato. A fé dela ajudou para que Jesus pudesse mostrar que as pessoas erram, as pessoas podem ser perdoadas, mas que começa pela nossa fé. Começa por aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Falar de fé é fácil, Edson, né? Muito fácil. Agora, no momento mais difícil da nossa vida, você que está assistindo aí, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a dificuldade da sua vida, mas a certeza é que tudo passa. E tem o seu momento. Exatamente. Na Bíblia a gente vê assim, eu gosto muito das parábolas. E a Bíblia ela está repleta de parábolas. A gente tem
vários exemplos assim de que a fé que realmente vai nos manter vivo na caminhada de Cristo. Tem uma que eu gosto muito, que são pegadas na areia. Um momento, a pessoa começa a refletir no momento de dificuldade, e aí ele vinha caminhando ao lado de Cristo, e aí deixavam 2 pares de pegadas na areia. E num determinado momento da vida, quando ele mais precisava, ele olhava para trás e só enxergou 1 par de pegadas na areia. E aí ele começa a questionar Cristo. Olha só, tá vendo como as coisas são? Olha o tamanho da nossa incredibilidade, quando a gente começa a colocar a nossa fé em xeque. E aí ele questiona Cristo. Olha, por que naquele momento que eu estava mais tranquilo, o Senhor estava ao meu lado. E quando eu mais precisei, eu só enxerguei 1 par de pegadas. E aí Cristo fala, nesse momento você estava nos meus braços, eu o carreguei no momento de maior dificuldade da sua vida. Então, às vezes, a fé ela é colocada realmente em questão. Será prova, realmente né? que a gente tem essa oração inabalável? E aí é onde eu volto a falar. A oração é que realmente vai nos fortalecer na fé, o que vai nos dar esperança, sempre partindo da oração. É o exercício de fé do cristão, é a oração. Então, quando a coisa estiver difícil, se possível for, dobre o joelho, entrega aquele momento difícil nas mãos de Cristo, que Ele vai te resolver, vai realmente te carregar no momento mais difícil, desde que você tenha fé. Que não é fácil. Não, em nenhum momento dissemos que a fé é ato fácil de se fazer. Não é fácil, ela te coloca desafios, mas quando você tem fé e acredita, Cristo vem e mostra que realmente é o caminho da salvação. E você, que está aí, que está assistindo, chama alguém que está do seu lado, você que está passando por dificuldades, você que está passando por momentos difíceis na sua vida, o quanto a gente realmente está deixando nas mãos de Deus as nossas misérias, como a gente costuma falar. A gente está deixando nas mãos de Deus aquilo que a gente quer deixar de lado. E isso é acreditar, isso é ter fé, isso é buscar a Deus. E em alguns momentos eu vou me sentir fraco. Sim, É aí que entra a da oração. humanidade. Exatamente. Como eu já falei, o combustível do cristão tem que estar baseado na oração. O seu alicerce tem que ser a oração, porque sem oração a gente não consegue desenvolver esperança, fé, dias melhores. Eles virão, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E eu queria contar uma história aqui, Edson. Contar uma história para você. Tinha uma mulher, né? E ela nunca era feliz na vida. Nunca era feliz. Nada que o marido dela fazia ela dava alegria para ela. Então, um dia ela falou assim, ele perguntou para ela, o que eu posso fazer para que você seja mais feliz? Compra um sofá novo para mim. Ele foi, trabalhou, comprou um sofá. Ela recebeu aquele sofá, aquela alegria, tal, tal. Não, obrigado Deus, a minha fé é forte, tal, tal. Deu um mês, a tristeza voltou. E ele voltou a perguntar para ela, o que você quer que eu faça para que você tenha mais alegria, para que você tenha mais vontade de viver? Tá precisando trocar minha TV. Troca a TV para mim? Tá bom. Ele foi, trabalhou, trocou a TV. Ela assistiu tudo que é programa, assistiu até as missas, enfim, assistiu, enfim. Depois de um mês, a tristeza voltou de novo. E aí o marido olhava para ela, dobrava os joelhos, pedia a Deus para que Deus desse força. E perguntou para ela pela 3ª vez, o que eu posso fazer para que você tenha mais alegria, mais fé? Eu acho que a nossa casa tá pequena. Compra uma casa para mim? Ele foi, comprou uma casa, eles mudaram, inclusive era próximo a uma igreja, eles começaram a ir e tal. Deu 2 meses. Eu não gosto do bairro. Isso me dá tristeza. E assim sucessivamente. Ele teve de 8 a 9 vezes, 9 vontades que ela queria e nunca fazia ela feliz. E aí um dia, ele tomou a iniciativa. Ele falou assim, então vamos fazer uma coisa? Vem aqui. Aí chamou ela para um canto, sentou e falou assim, a sua fé não está
naquilo que efetivamente é o que vai te trazer alegria, mas está nas coisas materiais. E você nunca vai ser feliz enquanto você tiver fé nas coisas materiais. E aí ele pediu para que ela dobrasse o joelho e pedisse a Deus que desse a verdadeira alegria para ela. E aí foi que houve uma transformação de vida. Tudo aquilo que ele tinha comprado para ela já não fazia mais sentido. O que fazia sentido foi aquele momento de fé que os dois tiveram juntos. Resumindo, quantas vezes eu coloco a minha fé em coisas, coloco a minha fé em pessoas, coloco a minha fé em situações e esqueço de dobrar os joelhos e colocar a minha fé onde realmente eu tenho que colocar, que é em Deus. Então, às vezes a gente precisa realmente passar por esse processo que essa mulher passou, esse processo de transformação para que a verdadeiro sentido da nossa fé possa ser transformado. E muitas vezes, Edson, pessoas vão passar na nossa vida para que possam nos orientar em relação à fé. Exemplos de fé vão passar na nossa vida para que a gente possa ser transformado. Você é um exemplo de fé. Pessoas já passaram pela nossa vida como exemplos de fé e que a gente possa ser transformado. E você que está aí, já teve uma situação dessa? Escreve nos comentários aqui. Eu já tive uma situação dessa. E quem quiser dar um testemunho, né, Edson, de fé, um testemunho Por favor. fique à vontade, preencha o formulário aqui, traga para nós que a gente vai gravar, a gente vai fazer ao vivo, enfim, a ideia é fazer uma coisa bem, bem bacana. Algum retorno a gente vai, de alguma maneira, vamos tentar. E você pode deixar o seu depoimento aí, que assim que possível a gente entrar lá em contato.